Vamos iniciar a unidade 2, vamos abordar a palpação na região cubital, na articulação do cotovelo e antebraço, né? A articulação do cotovelo, ela é uma articulação composta por 3 ossos, né? O húmero, o rádio e a una. Esse conjunto dos 3 vai formar a articulação do cotovelo. Vamos ter movimentos articulares diferentes, né? Então a classificação biomecânica e anatômica seria o húmero com a una faria o movimento de Ginglium, né? Que é a articulação principal. Já o rádio com a una, ele faria o movimento de pivô, articulação de pivô, onde a gente tem um movimento de pronação e supinação do antebraço. A articulação do cotovelo, ela é uma articulação importante por alguns fatores. Primeiro, porque é a região superficial aonde nós vamos ter o nervo ulnar bem superficial, né? E você consegue perceber isso aí, principalmente quando você acerta a quina do cotovelo em uma mesa, né? Um choque tremendo que vai para o antebraço. Ela é um ponto de referência para outros problemas que vão acometer na mão. A região do cotovelo, ela é famosa por 2 patologias que no mundo da fisioterapia nós vamos ter contato, que são as estruturas ósseas do húmero, né? O epicôndilo medial, que é essa estrutura posicionada abaixo internamente do cotovelo, e o epicôndilo lateral, que está posicionado lateralmente, né? Então, o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial, os 2 têm uma relação com músculos. Então, os músculos que realizam a extensão e a flexão do punho, eles saem daqui, da região do cotovelo. Os tendões são projetados para o punho. Então, quando se tem uma inflamação nos epicôndilos, ou no medial ou no lateral, o problema que se estabiliza é o punho. Então, você vai prender o punho e não o cotovelo, porque o problema está aqui, no punho. Então, muito bem, estruturas ósseas palpáveis. O epicôndilo medial, ele é o maior, mais proeminente. O epicôndilo lateral, né? E a parte posterior, que é onde você apoia o braço, é o olecrano. O olecrano, ele é como uma chave que se encaixa no húmero. Na parte anterior, nós vamos ter algumas estruturas importantes, né? Uma delas é, na una, uma proeminência óssea pequenininha, posicionada na região anterior dele, que é o processo coronoide. E ali na frente ele vai se encaixar na fossa coronoide. A parte muscular da região do cotovelo está relacionada com o antebraço. Então, na posição anatômica, nós temos o rádio na região lateral, que vai se conectar com o polegar, e a una, que vai se deslocando no sentido medial, em posição anatômica. Vamos falar dos músculos, né? Como a gente relatou no início, o músculo ele tem um papel importante no processo de controle do punho e da mão. Então vamos dividir em uma posição favorável a parte posterior, onde eu vou a parte de trás do antebraço, na posição anatômica, que vai ter os músculos extensores do punho posicionados no epicôndilo lateral. Então, saindo do epicôndilo lateral e descendo para o antebraço, nós vamos ter músculos como o extensor radial curto do carpo, nós vamos ter o extensor dos dedos, nós vamos ter o extensor do dedo mínimo, nós vamos ter o extensor ulnar, que faz esse movimento, nós vamos ter o supinador e nós vamos ter aqui na parte posterior um músculo pequeno, que é o ancônio. A base principal desses músculos e do movimento
é a extensão do punho. Tá? Então, quando você faz a extensão com desvio a extensão, e você consegue fazer a extensão só do dedo mínimo, né? Porque ele tem um músculo exclusivo que é o extensor do dedo mínimo. Né? Agora, já na parte anterior do punho, do antebraço, nós vamos ter aqui o epicôndilo lateral, que é maior, e daqui vão sair grupos de músculos que nós vamos classificá-los como os flexores do punho. Então, a função dele é fixar os músculos para fazer a flexão do punho. Quando faz a flexão, você vê que o grupo muscular se encaixa. Então, nós vamos pegar somente os músculos que saem do epicôndilo lateral. Então, os músculos que saem do epicôndilo lateral são o pronador redondo, o flexor radial do carpo, o palmar longo, o flexor superficial dos dedos, que vai puxar os dedinhos, e o flexor unar do carpo. São esses que vão sair especialmente do epicôndilo lateral. E desses, os músculos extensores são os que mais causam problemas em termos de patologia. O famoso cotovelo de golfista, ou tênis elbow, ou simplesmente a epicondilite. E o principal músculo responsável por isso é o extensor radial curto do carpo. Na região do cotovelo, nós vamos ter o plexo circulatório e o plexo nervoso, sendo que o nervo mediano vai descer e vai ser fragilizado mais abaixo, quando nós vamos falar do punho. E medialmente, nós vamos ter o nervo ulnar. Esse é o mais superficial e palpável. Inclusive, existe o sinal de Tinel que você faz com um martelinho para testar a irritação desse nervo. Nós temos uma patologia exclusiva, que é a síndrome do túnel de Guyot, que é a compressão e irritação do nervo ulnar. Basta lembrar que o nervo ulnar, apesar dele ser lateral, ele tem um ramo profundo que vai para a mão e ele vai inervar o polegar. Então, uma lesão do nervo ulnar vai gerar fraqueza no polegar. Engraçado que a pessoa, quando tem essa alteração, ela vai perceber porque ela vai deixando o prato cair, vai deixando objetos cair, porque vai perdendo força. Nós podemos fazer um teste com um teste clínico simples, que é o teste de Froment, para detectar a lesão do nervo ulnar. Na parte posterior, o olecrano, ele é recoberto por uma bursa, ou uma bolsa, que é a bursa olecraniana. Essa é uma das bursas que se inflama, assim como a do tendão do calcâneo, é uma das que se inflama com mais frequência. Então, o apoio constante, principalmente em pessoas idosas, faz com que ela inflame, enche e fique bem proeminente, causando desconforto para quem usa.